Vocês são bênção, viu? Obrigado, gostei muito de ontem à noite também, eu estava olhando lá. Eu fico urubuzando lá, fico olhando lá vocês cantarem. Glória a Deus por esses jovens aí, que haja um novo tempo sobre a igreja do Senhor nessa geração. Quantos de vocês querem ver um novo tempo, uma nova glória, um novo mover? Não de novidade, mas daquilo que Ele disse que aconteceria nesse tempo, nessa geração. O Senhor está vivo e ativo no planeta Terra e Ele está se movendo de uma maneira que você nem imagina. Quando as pessoas pensam que as coisas estão meio paralisadas, é igual Cristo na cruz, né? Parecia que ele estava parado ali, mas naquela parada ativou o universo, o mundo espiritual de uma maneira inimaginável. Ali estava acontecendo todo o propósito de Deus desde a eternidade. E às vezes a gente pensa também algumas coisas assim. Parece que as coisas estão meio assim, que não vai. Quando você percebe, tudo aquilo que Deus estava construindo e edificando se manifesta. E tudo que o homem pensa que está controlando e tentando fazer, cai diante do poder, da majestade, da glória de Deus. Amém? Então, queridos, nós vamos continuar a palavra de domingo passado. Eu fiquei muito impactado. Eu prego para mim mesmo. Eu não estou pregando para você. Eu prego para mim, quem quiser ouvir, ouça. Né? Então, você pode ouvir aqui, você pode ouvir a internet, você pode ver onde você quiser. Porque eu estou entendendo que Deus está me falando. Eu estou, conforme Paulo falou em Coríntios 15, fazendo isso. O que recebi do Senhor eu passo para vocês. E aí nós vamos ouvindo e também vamos entendendo o que Deus quer construir. E bendito, feliz é o homem que está entendendo isso e se alinha com o coração do Pai. Muitos podem estar se desalinhando nesse momento por uma série de fatores. Outros podem estar se encolhendo, mas a igreja do Senhor está se manifestando, está se evidenciando. E o Senhor é fiel, Ele é o cabeça. Ele não vai deixar o corpo dele esmorecer. Não é verdade? Ele é Senhor, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Por isso que a gente canta, é sobre Ele. Mas nós estamos nele, nós estamos em Cristo. Então tudo que é sobre Ele também se refere a nós. Amém? E queridos, quando a gente percebe que a gente tem uma percepção a partir do homem, não importa qual é essa percepção, como eu disse no domingo passado, nós podemos entrar em muita enrascada humana, religiosa, filosófica. A gente vê tantas aberrações, tantas imagens que o homem faz para si mesmo a respeito do que ele quer ser, daquilo que ele pensa de Deus, e aqui tem uma problemática insolúvel, a não ser que esse homem pare de pensar a partir de si mesmo e comece a pensar a partir de Deus. Todas as coisas que Deus quer revelar e trazer para mim e para você, tem que partir dele, não pode partir de nós. Não é de uma explicação que nós damos, é de um decreto eterno que já está estabelecido e que Deus revela. Não é verdade? No Salmo 90, no versículo 1 e 2 diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Aí veio uma palavra muito forte. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O que acontece aqui, queridos? É que nós podemos ter duas maneiras de abordar sempre, e dentro delas, uma série de outros fatores podem vir como desdobramento disso. Ou eu entendo ele a partir dele, da eternidade à eternidade, porque Deus sempre foi e sempre será, Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre será, Ele é eterno, Ele estava lá na criação, na verdade, Ele estava em todo o tempo mostrando e se manifestando e se revelando, junto com o Pai e com o Espírito, e nós então começamos a entender que a gente só pode conhecê-lo por revelação. Por informação, todo mundo pode ter, por revelação, só aqueles que entendem o que significa isso. E eu queria que você entendesse nessa manhã um versículo muito importante. Deixa eu beber água aqui, minha garganta secou. É online, ao vivo, minha garganta também seca.
Tem uma irmã que sempre me dá essa água aqui. O Senhor me dá a água da vida e ela me dá essa água para me beber todo domingo. Que ministério tremendo essa irmã, viu? Não, você não pode falar isso, viu, rapaz? Marido fica quietinho aí. A revelação de Deus é um mistério. A informação não. Ela vem por conhecimento. Você pode vasculhar a história e ver as coisas. Mas Cristo é eterno, antes de tudo, na história e depois de tudo, isso é mistério. Nós podemos pregar, o Espírito Santo pode vivificar isso no nosso coração por revelação, iluminando os olhos do nosso entendimento, mas vai continuar sendo um mistério, às vezes inexplicável. E a Bíblia diz que a maioria das pessoas precisa hoje entender que existe uma vida que precisa ser vivida de uma maneira que vale a pena. Essa é uma aspiração do coração de todo ser humano. Moisés pediu para ver a glória de Deus, desfrutar de tudo isso. E nós precisamos de ter restauração, de ter de volta o projeto, o propósito original de Deus, para entender algo que a gente não pode explicar. Hoje, daqui a pouco, o sol vai se pôr. E esse dia se vai para sempre. Olha que coisa. Ontem nós vimos o sol se pôr, aliás, tem feito uns dias incríveis em Curitiba, né? Eu não sei como é que está no resto do país, mas lá de casa eu vejo o sol se pôr, é uma coisa incrível. Ele vai indo embora. Aquele dia acabou. E a Bíblia diz que nós precisamos orar para descobrir, enquanto nós podemos ter o privilégio de acordar, ver o sol nascer, ver o sol se pôr, nesse tempo, ter revelação do Altíssimo. Porque nós passamos batido por essa vida, se nós não entendermos, não tivermos revelação disso. Por isso que a Bíblia diz no versículo 12 do Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente alcance um coração sábio. Essa palavra sábio na Bíblia é muito forte, mas dentre outras coisas, é que Deus deseja que você e eu vivamos nessa temporada, Deuteronômio 30, versículo 9, com êxito. E o pecado, ele faz a gente ficar se sentindo fracassado. E a gente tenta substituir esse sentimento de fracasso por uma série de coisas da vida. Mas a Bíblia diz que ele tem interesse de que a gente tenha êxito, sucesso. E essa palavra sucesso não tem nada a ver com aquilo que nós ouvimos normalmente no mundo. A gente precisa, segundo o sucesso que Deus estabeleceu, ter a visão correta para desfrutar da vida e desse tempo como Deus deseja. E se eu tenho revelação de Deus, eu não vou passar a minha vida abatida vendo o sol nascer, vendo o sol se pôr, e depois, quando eu perceber, eu já estou numa certa idade, se eu chegar lá, e aí de repente a gente vê que a vida que Deus preparou como propósito eterno em Cristo, para a gente desfrutar, ela passa desapercebida e rapidamente diante dos nossos olhos. Por isso que é importante a gente entender duas coisas. Primeiro, que nós somos eternos. Nós viemos da essência de Deus. A eternidade está em nós, a Bíblia diz. E segundo, que nós vivemos num tempo limitado. Olha que interessante. Eu sou eterno, mas vivo num tempo limitado. E é nesse tempo que eu tenho que ter revelação de Deus. Desfrutar do que Deus é. Desfrutar do que Deus faz. Porque eu posso me envolver com N coisas na vida e não entender e nem alcançar esse êxito que o Senhor preparou. Êxito é algo que vem da eternidade. Interessante, não é algo que você alcança aqui na terra temporal. A Bíblia mostra que a gente acaba, por falta de revelação e entendimento, mesclando o êxito e o sucesso que a gente alcança aqui na terra com aquele que é decretado a partir de Cristo, na eternidade. Eu quero que você entenda isso de uma maneira simples, porque isso aqui é complexo, é um mistério. Êxito, segundo Deus, parte da eternidade. Êxito, segundo o homem, é através daquilo que eu e você procuramos buscar e alcançar. E a gente pode não ter sabedoria e mesclar essas duas realidades. Eu me iludo com aquilo que eu busco aqui na terra
sem entender o êxito que Deus estabeleceu, conforme eu falei em Deuteronômio 39, para que eu e você possamos alcançar o coração de Deus relacionado ao propósito que Ele estabeleceu. A sabedoria que Deus dá vai me levar a investir meu tempo naquilo que é eterno e não naquilo que é temporal. Nós vimos no domingo passado como que a mescla disso vai distorcendo a realidade do que Cristo é na nossa vida. Mas não é porque eu entendo uma distorção de quem Ele é, por qualquer natureza e origem que seja, que Ele deixa de ser o que Ele é. E eu tenho entendido isso nesse tempo. Eu preciso me alinhar à eternidade onde Cristo já era, é e sempre foi na história. E eu que entrei nessa história, né, que Deus promoveu, eu preciso me conectar a essa realidade eterna para contar os meus dias e não deixar amanhã e a noite passar e eu me envolver com atividades que são lícitas, que podem ser boas, mas que não são perpétuas, não são eternas. Eu espero que você esteja entendendo o que Deus está querendo falar. Eclesiastes 3,11 diz que Ele pôs a eternidade em nosso coração. E nós precisamos distinguir essa maneira que Deus determina que a gente experimente nessa vivência a eternidade que Deus colocou em mim, mesmo como uma pessoa temporal. Vira e volta nessa época está ficando mais real e palpável as pessoas que estão indo embora. Antes era longe, ficou mais perto, algumas pessoas estão próximas, algumas pessoas são conhecidas, amigas. A gente se assusta, né? A gente vê pessoas que nós tivemos o privilégio de conviver sendo ceifados por uma pandemia. Mas seja pandemia, seja por outro motivo qualquer, isso traz terror ao nosso coração, traz inquietação, traz insegurança, traz medo, mas também traz consciência de que nós somos finitos, que nós somos temporais no meio de um plano eterno. Eu gosto muito de entender isso, e eu tenho meditado bastante sobre essa realidade. Puxa, eu sou eterno, mas eu sou finito nessa história, estou de passagem, eu sou peregrino nela. E eu tenho procurado pedir para Deus, eu estou compartilhando com vocês do Espírito que Deus tem me falado. Entender como é que eu posso desfrutar melhor desse êxito, que é decretado a partir de Deus, porque a partir do homem a gente já conhece como funciona. Ele investe tempo, talento, recursos, fosfato e tudo que ele tem para imprimir um ritmo, para alcançar coisas que ele sonha para si. Mas o que Deus está falando não tem nada a ver com isso. Nós não precisamos fazer nada disso, porque Deus já em Cristo fez tudo para que a gente pudesse desfrutar e alcançar esse êxito na terra. Esse êxito que tem um entendimento aberto de entender que as coisas já foram estabelecidas antes da eternidade, na história dos homens e depois. Eu tenho visto alguns filmes do passado, eu gosto muito desses filmes de época, de passado, de impérios, e eu vejo impérios que achavam que nunca passariam, e um deles, né, o mais famoso de todos, dentre outros, mas esse é o mais chocante, porque onde Jesus entrou na história, é o Império Romano. Na época do Império Romano, aqueles imperadores, aquelas pessoas, aquela estrutura de vida vigente, impressionava as pessoas. Elas pensavam que aquilo ali nunca terminaria, que eles seriam eternos. E hoje você vai na Itália, vai em alguns lugares, você vê as ruínas de um império que orgulhosamente pensou que seria perpétuo. Por quê? Porque império passa, reino não. E o reino de Deus está baseado no Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, estamos conectados a Ele. Eu fico arrepiado de saber que nós estamos num reino sem fim. Nós não participamos de um império histórico que passou na história, que impactou, que fez coisas impressionantes. Nós somos de um reino que não tem fim, que fez e continua fazendo coisas impressionantes. Ele jamais terá fim, porque a palavra de Deus diz que Ele é de eternidade a eternidade. Ele é infinito. E a minha mentezinha e a sua não entende isso. Da onde que Ele veio? Às vezes eu pergunto, às vezes eu ouço pessoas perguntarem, de onde Deus veio?
De onde nós viemos? Como é que ele nasceu? A minha mentezinha jamais vai responder isso, nem a sua, por mais que a gente estude. E tem muitas outras perguntas que a gente faz que não gosta de vir à tona às vezes, porque a gente fica preocupado e inseguro. Se eu não souber explicar de onde Deus veio, eu não vou ter fé. Eu já te disse que a fé vem desde Cristo, não vem desde mim, da minha explicação, do meu entendimento, da minha racionalização da verdade. Ele é. Por isso que no Salmo 14:1 tem um versículo que eu gosto muito. Deus não existe. Uma vez eu fiz um folheto, muitos anos atrás, talvez, quem estava naquela época lá vai lembrar disso, mandei espalhar na cidade. Deus não existe, estava logo na capa. Eu achei bacana, interessante, não sei se Dani, você lembra disso? As pessoas pegavam, a reação era muito engraçada das pessoas que a gente dava aquele folheto. Mas quando eles abriam, era um micro outdoor. Estava escrito assim, diz o insensato no seu coração. Salmo 14:1. Porque o insensato é aquele que pensa dessa forma que eu estou falando. Ele pensa de forma temporal, ele não parte da eternidade, ele parte da sua própria origem para explicar a Cristo, a Deus, as coisas. Ele pode até ir longe, mas não chega a alcançar o êxito que Deus determinou. Isso é incrível. Por isso que eu não me incomodo com nossa geração, que muitas vezes questiona a existência de Deus, que vive um padrão totalmente à revelia do que Deus estabeleceu. A gente fica chocado, fica impressionado, mas Deus não. Deus não se impressiona, porque o insensato é capaz de fazer coisas que até o diabo duvida. Porque o diabo, às vezes, faz tanta coisa, mas eu acho que ele se impressiona com a gente. Com o homem sem Deus, de tanta insensatez, eles acabam fazendo coisas que são verdadeiras aberrações. Que ele nunca imaginou que o homem tão inteligente fosse cair numa armadilha tão ridícula dele. Mas ele cria essas armadilhas e o homem cai. Ele é insensato porque ele pensa que não há Deus. Mas Romanos 1, como eu te disse na semana passada, a Bíblia diz que Deus se revelou através da natureza. Deus se revelou através da consciência. Deus se revela através de Cristo. E nós somos indesculpáveis. Nós podemos pensar e crer da maneira que nós quisermos, mas essa palavra indesculpável, ela é muito forte. Ela traz uma conotação de que nós não temos como confrontar a eternidade com essa finitude que nós somos, limitação, restrição. Sabe, Deus continua, o império passou, os grandes passaram, os grandes famosos também. Às vezes eu fico vendo alguns cantores do passado maravilhosos, com talentos que é incrível, que mudou, impactou uma geração, passaram, já era. Às vezes eu vou no cemitério, agora parei de ir, tá, pessoal? Mas de vez em quando eu ia no cemitério, eu tinha essa mania, que eu gostava de ficar vendo o que estava escrito a respeito das pessoas que estavam ali. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, independente das escritas, era a data. Às vezes eu via crianças, às vezes eu via jovens, às vezes eu via gente que viveu bastante tempo, mas uma plaquinha para todos, aqui jaz. Essa palavra no grego significa, aqui já era, um dia foi, não é mais. Significa que não importa o que você e eu alcancemos como homem finito nessa terra, essas coisas vão passar. Eu estou impressionado, às vezes, com a aberração de homens riquíssimos. Eu estou falando riquíssimos, eu não sei nem o que significa isso. Milionários que hoje não têm mais problema com dinheiro. Estão comandando a parte global de finanças mundial. E vocês vão ter muitas surpresas aí por diante, eu não quero entrar nisso aqui agora. Mas nós temos que estar preparados, independente das notícias que virão. E essas pessoas, sabe o que elas estão lutando hoje? Elas não estão lutando para ter mais dinheiro, eles não precisam. Que coisa, né? Não precisam mais de dinheiro. Não são meros mortais como nós. Sabe o que eles estão fazendo com o dinheiro? Pagando fortunas incríveis para que cientistas possam perpetuar eles de uma maneira mais longa ou eterna. Então existe até uma aberração, que se você quiser entrar na internet depois, o transhumanismo, não sei se você já ouviu falar, que eles pegam as características do ser humano e colocam num clone para que eles se perpetuem nessa forma. Transhumanismo.
eles continuam achando que podem se manifestar como pessoa, como natureza, em algo criado para que eles se perpetuem. Porque eles perceberam que eles podem ter tudo, e olha que tudo, você pensa o que você quiser, mas eles não conseguem viver mais do que um certo tempo de vida. Então eles estão investindo fortunas, dinheiro que você não sabe nem o que significa, para tentar adiar o prazo dessa maneira material que é temporal de viver. E nós não precisamos gastar dinheiro. Cristo já pagou o preço. E nós vamos viver para sempre com Ele, desfrutar da eternidade com o corpo glorificado, restaurado. Aleluia! Eu não vou ter mais esse corpo finito, mortal, que tem um assédio de doenças, de enfermidades, de tantas outras coisas. Nós não precisamos pagar esse dinheiro. E não vai ser um clone, vai ser você glorificado, como o corpo de Cristo foi. Queridos, olha que absurdo que a gente chega a pensar e a fazer. Então nós precisamos reconhecer que o Espírito de Deus abre o nosso entendimento para além daquilo que você e eu enxergamos. Porque um dia você veio e entrou nessa história, daqui a pouquinho você sai. Ai, pastor, sai mesmo, não adianta amarrar. Aqueles que entraram saíram, nós entramos, vamos sair, mas tem alguém que tem um plano eterno, que entrou e jamais vai sair, que se chama Jesus Cristo. Ele é eterno, da eternidade à eternidade. Oh Deus, eu quero cada vez mais entender isso, reconhecer e pensar no meu coração sobre essa palavra eterna, sobre esse Cristo eterno, que não tem limites. Eu estava pensando se eu falava isso agora, nesse momento aqui da ministração, mas eu vou falar, que Deus abra o teu entendimento. Muitas pessoas não entendem nem dentro da igreja. Cristo é o Filho do Deus vivo, que sempre existiu. Ele, toda a teologia histórica do cristianismo fala isso, entrou na história dos homens e encarnou num homem. Mas ele não precisa voltar, como muitas pessoas pensam, para contar essa história. Ele está vivo e continua contando através de nós. E um dia ele virá como rei. E nós o veremos face a face. Eu quero te perguntar, quem estará lá naquele dia para face a face esse que a gente viu por espelho, viu pela fé? Bem-aventurado quem viu, né? Pela fé e creu, mesmo sem ter presenciado fisicamente. Porque na época de Jesus, às vezes eu escuto os caras falar assim, se eu visse ele eu cria. Não cria nada. Quantas pessoas estiveram com ele, andaram com ele, foram curados por ele, tocaram nele, viram ele mesmo falar, não foi nenhum mensageiro, e não creram. Porque a fé não é racional, ela é revelação, ela é espiritual. Então, queridos, em Isaías 9:6, quando o meu entendimento está aberto, você vai perceber lá na palavra profética, e tem muitos textos depois que vão falar sobre isso, que chama Cristo de Deus eterno. O Filho que terá o governo, ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Pai da eternidade. Uau! Nós somos filhos da eternidade, Richard. Nós não somos filhos do temporal. Eu não sou filho de um imperador. Eu não sou filho de um homem famoso. Eu não sou filho do meu papai e da minha mamãe, que já foram, envelheceram e passaram. Como a Bíblia diz, a flor nasce, cresce, murcha e morre. Eu sou filho do Deus eterno, e você também. Então, queridos, essa maneira de você entender a partir de Cristo, você vai ter uma perspectiva diferente, porque tudo que é eterno se encontra nele. Eu estou em Cristo, eu me encontro nele, eu sou eterno. Mas a minha eternidade, ela está relacionada com desfrutar do êxito que Deus me abriu os olhos para enxergar nessa terra. Eu não preciso argumentar com as pessoas. Antigamente eu ficava argumentando, explicando. Se Deus não te revelar Cristo, você não vai vê-lo. Você vai ouvir falar de Jesus, onde ele nasceu, ele é o pai dele, a mãe dele, Belém. Você vai ver a história dele, mas não vai conhecer ele. Porque Cristo é a revelação de Deus que vem de uma maneira sobrenatural. E Gálatas capítulo 1
No versículo 12, se você tem sua Bíblia aí, você pode abrir. Gálatas, capítulo 1, diz assim: faço-vos saber, Paulo falando, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Queridos, revelação. A Bíblia, em 1 Timóteo 1,17, chama esse Jesus de o Rei da eternidade. Tudo que é temporal, presta atenção, vai sofrer mudança. O meu corpo sofre mudança. Através do tempo, as nações sofrem mudança. Todos os conceitos políticos, sociais, religiosos, financeiros sofrem mudança. Vão se adaptando conforme aquilo que o homem deseja para si, impor para outros, e vão se adaptando, e vai passando o tempo, e de repente passou. Eu gosto, mas eu gosto mesmo de mencionar aquilo que eu te falei, de olhar aquelas ruínas de Roma. Ruínas de Roma. Mas o reino de Deus não está em ruínas, porque a eternidade que Deus plantou no meu coração me faz passar por mudanças na história pessoal, na história social, na história dos tempos, e saber que o nosso reino não tem fim. Daniel diz, é um reino que não tem fim. A Bíblia diz que o próprio Deus prometeu isso para a casa de Davi, um reino que não tem fim. Quando eu luto por algo temporal, por mais lícito que seja bacana, isso vai ter fim. Muitos casamentos têm fim, muitas empresas têm fim, hoje nós estamos vendo isso de uma maneira assustadora. Muitas realidades que nós achávamos que jamais escorreria pelos nossos dedos, escorreram e tiveram fim. Tivemos fim de amigos do passado, tivemos muitas vezes informação de fim de vidas, de pessoas que viviam, achavam que não dava nada e de repente deu. Eu estava ouvindo aí os jovens, olha que louco, pessoal. Os jovens lá na Europa está vindo uma segunda onda, eles dizem. Estão dizendo, né, os cientistas, da tal Covid. Sabe de onde que está vindo a segunda onda? Se você leu, você sabe, se você não leu, você vai saber agora. Dos jovens. Porque os jovens estão fazendo raves, escondidos, porque eles pensaram o seguinte, até o Datena falou isso essa semana, eu morri de rir. Nunca mais eu tinha visto o Datena, eu olhei abatido, o Datena falando isso, eu parei. Porque os jovens, eles pensam que não vai dar nada. E eles pensam, bom, já que o mundo vai acabar, a visão temporal, vamos comer e beber, comer em todos os sentidos. E beber, porque amanhã a gente vai ser exterminado. Eles querem desfrutar do êxito da carne nesse tempo. Aí o que eles estão fazendo na Europa? Fazendo festas, raves e tudo que é tipo aqui também não é diferente, com essa mentalidade. E o que acontece? Eles vão para esses lugares, se contaminam, e agora aquilo que dizia que não alcançava os jovens, está alcançando. Quer dizer, a pandemia está pegando eles, antes da hora, ceifando vidas. E eles não estão preocupados, pessoal. Uma das festas deles se chama Festa do Covid. Eles desafiam as pessoas para pegar o Covid. E aí eles fazem uma vaquinha na entrada da festa, e quem pega a Covid ganha todo aquele dinheiro, que vai gastar lá nos quintos do inferno. Porque se ele morrer, ele não vai gastar aqui nessa vida. Você vê como é que a ilusão é grande. Então o prazer da carne, ele instiga a gente. Coisa que toca, que a gente sente, que a gente gosta de pegar, de tocar, de ouvir, de sentir, de comer. Isso é uma coisa, uma experiência fantástica do ser humano. Mas nós não somos feitos disso, porque do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Mas Cristo é eterno. Eu acho incrível, ele entrou na história, já lá em Gênesis 3,15, profecia. Depois, Gálatas diz que lá em Gênesis 12, o proto-evangelho, Abraão já preconizando uma história de profética, dizendo que Cristo viria.
Cristo veio, entrou na terra, na história dos homens. Jesus, interessante que mesmo como um homem, com o Filho de Deus encarnado, ele morreu e venceu a morte. Ele está aqui hoje. Onde? Em você. O reino de Deus diz, já veio, está em ti. O meu Espírito está em você. Só que nós não estamos restritos a esse reino limitado. Porque tudo que, eu quero repetir, que é temporal vai sofrer mudança. Não importa quão bom pareça. Mas aqueles que confiam no Senhor permanecerão para sempre. Queridos, você sabia que vai ter uma Assembleia dos Santos? Que nós vamos comparecer depois, quando Cristo vier reinar? Assembleia dos Santos. Ali não entra nenhum ladrão. Não vai saltar um muro, não vai dar jeitinho, não vai ter propina. Ali é pelo sangue. Diz que só entra ali quem tiver as vestes limpas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. E ali você vai perceber como valeu a pena. Mas você precisa perceber isso agora. Eu não quero esperar o dia das bodas do Cordeiro para dizer, agora vale a pena. Para mim vale a pena já. Eu estou desfrutando dele nesse momento. Queridos, é assustador a gente pensar que a gente vai passar. Por mais que a gente possa ter nossa vida temporal alongada, nós vamos ter, se Cristo não voltar antes, que eu creio que vai voltar. E eu tenho minha opinião sobre isso, que não é muito longe, mas não vou entrar nisso aqui. Que se você não morrer antes, você vai ser transformado, num piscar de olhos. Mas se você morrer, você vai passar, você também vai ter uma tabuletinha. Aqui jaz fulano. Toda aquela glória, toda aquela beleza, todo aquele sonho, todo aquele empenho, todo aquele investimento, acabou. Mas se nós alcançarmos o êxito segundo Deus, o Rei da eternidade, toda mudança que Hebreus capítulo 1, versículo 10 a 12 diz que a terra vai sofrer, e também 2 Pedro 1, 24 e 25, nós vamos junto. Haverá um novo céu e uma nova terra. Eu estava conversando com o filho da Fátima, eu acho, quando terminou o CEAP segunda-feira passada, ou retrasada, e ele perguntou para mim, que foi uma mesma pergunta que o Léo perguntou, quando eu preguei semana passada aqui. Quando eu falei de julgamento, nós não gostamos de ouvir essa palavra, julgamento. Porque é o seguinte, querido, tudo que é temporal, que Deus colocou o eterno nele, eu, você e toda a história, vai ser julgado por Deus. 2 Coríntios 5,10 diz que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali não é para saber se é salvo. Você entrou ali, você faz, ufa, aleluia. Né? Agora, se você não entrou ali, você pode bufar. Você não vai transportar para outro lugar onde você foi parar. Nós vamos ter julgamentos diferentes. E a Bíblia diz que nós vamos ser julgados, olha que interessante, pela maneira que nós lidamos com o temporal aqui na fase de vida que nós tivemos. Em Cristo. O que você pensou, o que você de fato fez, o que você desenvolveu como estrutura diante da revelação de Cristo. Nós vamos ser julgados, queridos. Eu tenho uma palavra sobre isso que eu tenho até medo de ministrar na igreja, porque a igreja pode entrar em convulsão. Porque as pessoas, elas gostam de passar por esses momentos pela direita, saída pela direita, porque a gente pensa que Deus é um bonachão. Lembra da ideia? Que não, Deus chegou lá, Deus vai dar um jeitinho que tudo vai dar bem. Queridos, nós vamos ser julgados. Enquanto vai estar rolando o pau aqui embaixo na tribulação de 42 meses, depois da manifestação do anticristo, nós no mesmo período vamos estar tendo nossas vidas julgadas, nossas obras em Cristo, que nós fizemos no tempo, diante da revelação da eternidade que foi revelada em Cristo. E ali, cara, não tem, desculpe, papai, mamãe, filhinho, vovó, vovô, pastor, não tem marido, não tem mulher, não tem ninguém. Nós vamos comparecer para prestar conta do que nós fizemos temporalmente diante da revelação da eternidade que nós temos. Porque senão é muito legal. O cara veio aqui, vive uma vida cristã carnal, sem revelação, vivendo
estrutura de um Cristo paralelo, né? Como se fosse um contrabando da religião. Profetiza, Jesus já falou isso várias vezes. Fala, entra e sai, faz o que pensa, o que quer, o que gosta, a partir dele mesmo. E chega lá e todo mundo vai receber galardão igual. Aí ele perguntou, mas o que vai acontecer? Aí eu expliquei bem rápido, não vou falar para você não. Depois eu falo, senão eu desvio muito. Queridos, nós vamos prestar. Ai, pastor, Cristo já não pagou tudo? Pagou para a minha redenção. Mas as obras que nós fizemos por meio dessa redenção, 1 Coríntios 3, de 15 a 19, diz, elas podem ser madeira, feno ou palha, ouro, prata ou pedras preciosas. O fogo provará e vai ver o que vai sobrar. E essa sobra que vai ser julgada. Peraí, a minha obra foi madeira, feno e palha, está escrito lá. Tudo que eu fiz no temporal, sem ser em cima do fundamento que está no versículo 11, vai rolar. Então, você pode me agradar, você pode me convencer, você pode argumentar, justificar um para o outro, para si mesmo, mas na hora que nós formos cravados e crivados pelo fogo da palavra, que é a revelação eterna de Deus, Deus não vai nem precisar se preocupar. Aquilo que nós somos, fizemos e pensamos vai ser colocado diante da palavra eterna, que jamais vai deixar de existir. João 3,17. Por isso que hoje não é tempo de condenação, não adianta você ficar condenando o mundo, condenando o A, B, C. Pessoal, a Bíblia diz que a própria palavra julgará, João 3, 17 e 18, todas essas realidades, ela já está estabelecida. A palavra que é revelada em Cristo é a palavra eterna de Deus que sai da sua boca. E ali, queridos, a gente pode achar que isso aqui, não é bem assim, não tem problema, um dia a gente vai estar lá e você fala com Deus mesmo sobre isso. Você fala, Deus, eu não pensei que fosse assim, não tem problema, eu não preciso nem argumentar. Porque se a gente tiver revelação dessa questão desde Cristo, eterno, temporal, e o que eu faço de forma limitada, restrita, sem entendimento, por isso que tem muito crente que está numa boa, isolado, desconectado de tudo, de todos, continua crente. Queridos, por quê? Porque no momento ele não está sendo julgado ainda sobre isso. Porque você pode ser crente, a pergunta não é se você é crente, o diabo também é. E que crente que ele é mais do que eu e você. Crê que Deus é um só, os demônios também creem. Tiago 2,19. E estremece. Por que você acha que o demônio estremece? Porque ele sabe quem é Deus. Quando a gente se ilude disso, a gente não estremece, a gente vai vivendo numa boa, se é o que a gente pensa. E nós um dia vamos ter o confronto. Agora, graças a Deus que no final do versículo diz assim, você será salvo, mas como pelo fogo. Eu não quero saber o que é isso. Não é um foguinho, é o fogo de Deus, não é aquela fornalha lá de Daniel e os amigos. É o fogo de Deus, vai crivar. Eu entendo na palavra, 1 João 2 diz que muitos chorarão, porque a gente vai perceber que diante da eternidade, da revelação, da palavra eterna, de tudo que nós temos de desfrutar em Cristo hoje, não foi vivido de acordo com a realidade. Não tem nada de regra, de imposição, é vida. E aí nós vamos definir o seguinte, você viveu de acordo com o propósito? Você é crente? Amém. Vamos pensar que sim, glória a Deus, aleluia. Viveu de acordo com o propósito? Essa é a pergunta. Porque o propósito é eterno. E aqui tem uma coisa fortíssima que eu quero aterrissar. Nessas mudanças, tudo que é temporal, tudo que é baseado na busca da necessidade que nós temos, não vai perdurar diante do tribunal de Cristo. Nem aqui às vezes, muito menos lá. Porque nós vamos ser crivados de acordo com o propósito eterno. E nós estamos vendo há muitos anos o evangelho que está sendo pregado debaixo de necessidade do homem. De cura, de libertação, de tantas outras coisas que a gente precisa na vida, e não de propósito. Pode ser que a gente tenha chegado, e graças a Deus por isso, por uma necessidade. Mas Cristo nunca aqui na terra atuou
curando alguém, libertando alguém, somente para que aquilo em si mesmo fosse uma bênção. Ele fazia isso para que o propósito eterno fosse estabelecido. O problema é que a gente se perde no meio dessas conjecturas. Desculpe, eu quero que fique claro para você, porque hoje, ontem e amanhã, você e eu somos indesculpáveis. É ruim? Não, é bom. Para quem é do Senhor é bom. É ruim para quem vive fora do propósito. Ah, porque eu cria que o propósito de Deus para a igreja... Espera aí, você cria que o propósito de Deus eterno para a igreja passa pelo teu filtro, você diminui a minha imagem para um homem corruptível e humano, por isso que eu ministrei no domingo passado? Mas da onde você tirou isso? Que não, é que eu pensei, eu aprendi, eu entendi. Não, espera aí. Eu e você vamos ter que entender que a igreja é propósito eterno, não é empreendimento humano. As pessoas estão metendo pau na igreja hoje. Mas que igreja que eles estão metendo pau? Às vezes nós mesmos ficamos confusos. Nessa igreja vigente, estrutural, histórica, que deixou a desejar, que não tem mais impacto, que não fala nada para o mundo, que as pessoas hoje não querem nem saber. Agora, o corpo vivo de Cristo, atuante, vivo, remanescente, fiel, esse tem. E a gente convive junto com a dualidade de gente que está na igreja e gente que está na igreja. Com crente e crente. Gente que realmente é nascido de novo e gente que está ali, que é convencido novamente, mas nunca nasceu pelo Espírito. Então, queridos, nós vamos conviver com isso cada vez mais. Então eu vejo as situações hoje, as demandas, as pressões. Querido, essa palavra que eu estou dando para você, eu dei primeiro para mim. Porque é uma palavra que vem da própria Bíblia. Nós estamos vendo, ele é eterno. Nós chocamos a nossa vida com o temporal. Existe um propósito. Nós vamos ter mudanças, mas o eterno sempre vai estar estabelecido, porque é edificado sobre o fundamento que é Cristo. E os julgamentos são eternos. Eu terminei aqui. Os julgamentos são eternos. Eles não são na temporalidade, naquilo que você e eu fizemos de certo e errado. Às vezes eu ficava horrível. Eu li uma frase essa semana que eu mandei, foi o menos like que eu tive até hoje, de uma frase que eu mandei. Quem leu ali, viu, olhou, passou de lado, deu um likezinho, né, Dani? Fez uai. Né? Quando alguém falar mal de você, não fique chateado, porque você é muito pior do que ele está falando. Quem falou isso foi o Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores do passado, de avivamento. Queridos, é que a gente não deixa os outros verem quem nós somos de verdade. O que opera em nós, o que nós fazemos, só que Deus conhece. Meu levantar, meu deitar. Antes de eu pensar, ele sabia que eu ia largar o microfone. E ele sabia que eu ia pegar e continuar a pregação. Ele sabe. Ele sabe. Mas ele não interfere, porque tem um propósito. E eu entendo que largar, pegar, entender, fluir, não fluir, correr, tudo depende da minha resposta ao propósito eterno. É isso que eu estou mostrando para vocês. E nós vamos então passar pelo crivo da palavra. Aquele dia vai trazer revelações de verdade que você nunca imaginou. Ai, pastor, eu vou mostrar tudo. Tudo que você não se arrependeu. Olha, se você se arrependeu, ele não vai chegar lá e te envergonhar. Mas se você não se arrependeu e você continuou insistindo nessa, eu não sei o nome disso, é tão difícil definir numa palavra, nessa ignorância de querer viver de forma temporal, sem alcançar o êxito do Senhor, trocando ele pelo seu êxito, e isso aí desdobra em vários contextos. Se você vive como crente sem propósito, vai ser julgado. Não sou eu que estou falando, é a palavra, está lá. E aí, aquilo que é eterno vai ser definitivo, o que é temporal vai ser mudado. Até o meu corpo. Filipenses 3:21, Richard, diz que nós somos cidadãos dos céus.
que nós vamos ser glorificados com esse corpo, cara. Está escrito lá. Uau! Nós não vamos ser revisados. Eu não sou clone. Eu vou ser restaurado. Completamente. Na essência do Pai e do Filho. O que não combinar com essa realidade vai ser arrancado. Então, o certo e errado não é tão importante quanto o entendimento de se eu estou obedecendo ou não ao propósito. Porque eu obedeço ao propósito e erro. E a gente fica ali se sentindo culpado, mal porque a gente erra. Que bom, tem alguma consciência ainda do Senhor, porque a gente está errando, está tão cauterizado que, sabe, o cara vai que nem robô automático, erra e vai. Né? Eu me lembro, vocês não vão saber disso, acho que a Suzana talvez. Tinha uma história, Vilma, Valmir, tinha uma historinha de desenho no passado, que era do ratinho e um gatinho, que um perseguia o outro, e aí tinha uma maneira do gatinho atrair o ratinho, que era com o cheiro do queijinho. Então ele mandava o cheiro, e o cheirinho ia assim, ia entrando, e o ratinho ia hipnotizado até a armadilha do gato. É exatamente isso. Tem gente que está tão assim convenientemente conectado, fora do propósito, com a realidade carnal, que nem se envergonha mais. Mas a nossa vergonha será grande lá, se você tiver. A Bíblia diz, não sou eu, se examine para ver se você está na fé. Porque se você não está na fé, você não vai nem passar por isso, não se preocupe. Você vai direto para outro julgamento. Ali você vai se preocupar. É o julgamento do trono branco, de Apocalipse, que nós estamos livres desse, viu, pessoal? Viu, Léo, João, que perguntaram lá. Nós estamos livres desse, isso aí nós não estamos dentro dele. Eu não quero nem chegar para ver o que está acontecendo lá. Porque ali é julgamento já para ouvir a sentença. Afastai-vos de mim, malditos, para a herança, e juntamente com o diabo, demônios e todos, aí tem uma lista ali de gente querida, sabe? Que vai para dentro do lago de fogo. O inferno, que já é ruim, que é o momento da morte, que sem Cristo as pessoas vão para lá, vai ser jogado dentro de um lugar pior ainda, eterno. Lago de fogo, que arde. E não vai ter pagode, não, que nem aquele cantor falou. Vai ter mulher, pagode, bebida. Então você vai. Tem gente que pensa que vai para lá numa boa. Você vai ver a boa que você vai. Eu não sei o que significa isso. E eu queria terminar esse julgamento naquele dia eterno, que foi decretado, que não é de acordo com circunstâncias, nem com a situação temporal, ele já está decretado. Vocês estão entendendo? Cristo já decretou. Quando ele veio salvar, mas ele, a presença dele em Jesus, também já decretou o julgamento. Coisa mais linda é a gente se entregar ao Senhor Jesus hoje, voluntariamente. Então, para de ficar embromando Deus, enrolando você mesmo, embromando a sua igreja, sua família, não, cheia de desculpinha lícita, gostosa, maravilhosa, mas que pode convencer sua mamãe, sua esposa, seu marido, seu filhinho, seu pastor, mas não Deus. Nós temos que ser transparentes. Em Cristo, viver a realidade de pessoas que edificam sobre o eterno, a sua palavra, sobre Cristo. Então, eu saio fora para que a palavra que é viva, o eterno que é Cristo, seja estabelecido. Ele, desde a eternidade até a eternidade, é Deus. E aqui está o problema do Cristo genérico. O Cristo genérico que a gente viu no domingo passado, ele tem uma aparência de Deus, mas não é o Deus, o Filho do Deus vivo. Ele é mais conveniente, apropriado para as realidades, para as incoerências, as inconsequências do ser humano. As pessoas querem ouvir, nos últimos dias, Timóteo diz, comichão no ouvido, aquilo que agrada a eles. As pessoas hoje não gostam de palavras, aliás, nunca gostaram, mas está pior hoje, de palavras que definem. E o que define é Cristo, o que define é a eternidade, o que define é a palavra de sempre, que já foi decretada. Então, queridos, eu estou examinando, são 5 meses que eu venho paulatinamente ministrando a vocês, mas aquilo que Deus está me entregando.
porque eu vejo pessoas queridas, eu amo de paixão, dizendo que são crentes, talvez sejam, mas não vivem o propósito, meu Deus. Propósito eterno. Eu não sei se vocês estão entendendo, que o Espírito Santo possa abrir o teu entendimento, cara. Porque se houver um retorno, para a gente poder reunir novamente, eu creio que vai acontecer. Eu vou te dizer o que vai acontecer. Essa pandemia, como muitos de vocês sabem, cientificamente, que Deus capacitou, vai passar. Aí vai vir outra? Não, pessoal. Vai vir outras coisas, talvez disfarçada de outras coisas. Daqui a pouco nós temos vacina. Aí, nos meados de outubro, novembro, o mundo vai ser vacinado. Já estão com medo até da vacina. Mas tudo bem, vai ter vacina. Já teve outras. O homem tem capacidade dada por Deus para fazer isso. Só que o que está por trás do sistema vigente globalizado é assustador. Estava conversando com o Jonas ali. Eu vou falar só para vocês aqui ficarem aguçados. Existe uma realidade por baixo do iceberg que não está sendo vista, e quando é falada, é motivo de chacota até às vezes da igreja, porque não conhece, não entende, de uma realidade que virá diante de nós, que a pandemia é só um palitinho de sobremesa. Então, eu creio que vai passar. E talvez a gente possa se reunir. Com quem? Com quem que a gente vai se reunir nesse lugar? Eu estou profetizando com uma igreja viva, com um corpo de Cristo que entendeu o que Deus está falando, que está se colocando para o êxito da eternidade e não da temporalidade do homem. Eu não quero ter sucesso no meu ministério, meu irmão, já passei por essa fase. Eu quero ter êxito no propósito eterno. Então, não importa o que o homem pensa de você, deixa de pensar, nós vamos precisar nos conectar para entender o que significa isso. De fato, nós estamos ministrando e apertando esse cerco. E virá um aperto, vai vir, isso aí, segundo eles, meados de janeiro, fevereiro. Isso aí eu já ouço, quem conhece, desde que eu me converti eu estudo isso, mas a coisa foi amadurecendo, porque tem muita inconsistência, se a gente não tiver um entendimento global de profecia, que isso é um problema sério, você ouve na internet, nem sempre aquilo que parece que é, virá um reset global. Olha a palavra que o FED e todo o sistema financeiro mundial escolheu para falar sobre isso. Reset, todo mundo conhece. O que é reset? É aquele lugarzinho no computador que você aperta e apaga tudo para poder reprogramar. Todo mundo sabe essa linguagem de hoje, né? Qualquer lugar do mundo, qualquer continente. Reset, pum. Deus já está resetando a igreja, né, em Cristo, para a gente viver uma nova vida, aleluia! Mas esse reset vai ver um reset do inferno. Eles vão fechar o sistema operativo mundial de funcionamento vigente de tudo que você conhece. Isso já está planejado. Eu estou ouvindo isso há quase 15 anos, pessoal. E agora eles já chegaram no ponto que N situações são usadas, inclusive a pandemia. Eu não estou aqui viajando, eu não estou preocupado com a conspiração. A conspiração já aconteceu, Cristo já entrou, já conspirou contra o inferno, pessoal. Já derrubou as portas do inferno, já está aqui, revelado. As outras conspirações são bestinha, apesar de serem assustadoras. Eu estou nele, você está nele? Então, ele já entrou. O reino já está aqui. Já está conspirando contra o inferno faz tempo. Então, querido, vai vir um reset global. Teu aparelhinho, teu dinheirinho no banco, as coisas que você normalmente administra, faz gestão sobre elas, não sei como é que eles vão fazer isso na prática, reset. E para depois reprogramar um novo sistema diante de uma desculpa viável. As situações globalizadas que foram se acumulando durante os séculos, hoje chegou num ponto insuportável. É técnico, é científico isso. E eles estão mostrando que tem necessidade, porque daqui a pouquinho, você já percebeu como a nossa internet não está mais como antes? Quem já percebeu? Cai, volta. Ela está insuportável. Eles precisam dar uma nova consistência, tudo legal. Precisam dar um novo parecer a respeito
das pandemias, doenças e intervenções naturais, para que a gente possa dar uma resposta humana para isso. Vai vir a paz, né? Aquela paz que você sabe que não tem nada a ver com Cristo, que dá a paz não como o mundo a dá. Resetou. Vai ter gente aqui que vai ficar, eu falei para a Val, vai ter gente que vai ficar um tempo sem internet, eu não sei quanto tempo vai durar, ele vai precisar ser levado de camisa de força, para poder vencer o, como é que fala? A abstinência. Ai, não vou ter internet. Né? Tem gente que eu vou te contar. Se eu não tomar cuidado, eu fico igualzinho. Não igual a alguns, mas eu fico mais ou menos parecido com outros. Né? Porque, queridos, você está querendo ver? Você vai ver, meu irmão. Profecia é quando você fala antes de acontecer. Depois que você fala que aconteceu, não é profecia, é o óbvio. Então, você vai ter, a experiência vai ser em meados de janeiro, fevereiro, eles podem adiar, podem fazer, isso aí eu não sei, que está planejado, está. O sistema financeiro, o sistema de comunicação, o sistema de energia, os sistemas do mundo que controlam e comandam toda a humanidade hoje, em todos os níveis científicos, em tudo que você nem conhece, nem eu, estão sendo reprogramados. Depois você pode entrar. Sabe-se lá que preço. Primeiro passo que eles estão fazendo há muitos anos, quem conhece um pouquinho disso, é tirando o dinheiro vivo. Você já percebeu que você quase não usa mais papel? Quem já percebeu que você quase não está mais usando papel? E com uma boa desculpa. Papel, moeda. Até eu tenho medo de pegar em moeda hoje. Né? Eu pego a moeda, vou lá no álcool. Pessoal, papel, moeda está mudando. Eu li uma reportagem essa semana que a intenção deles já passou de 85% a 90% do mundo que não usa mais papel. O que sobra? Cartão. Você vai continuar com o teu dinheirinho, mas você tem que acionar o teu cartão. E se eles disserem que você não vai acionar o cartão por algum motivo, mesmo que você tenha o seu dinheirinho, você não vai ter o seu dinheirinho. Tá bom, você pode meter o pau em mim, eu estou preocupado com o que você pensa, não. É que a coisa está acontecendo. Está caminhando. Um momento, nós vamos ter um tipo de sofrimento que não é de pandemia, não é pandêmico. É de batalha espiritual. Jesus disse em Mateus 24, nós seremos perseguidos e odiados de todas as nações. Então vai ter irmão entregando irmão, pai entregando filho, filho entregando pai. Isso não é novidade para mim. Quem me conhece, trabalhei 40 anos nos países comunistas, eu vi isso. Eles pegavam uma criança dos filhos dos pastores, dos crentes, levavam para os lugares que eles faziam a catequese, né, a transformação, a lavagem cerebral. Fui visitar alguns na Rússia, na China, em Cuba, em vários lugares. E aí eles pegavam a criança, isso aí é um pontinho, e chegavam para a criança, no meio da classe, falava assim, pede para Deus te dar uma bala e um sorvete. E a criança crente, filho crente, orava, Deus me dá uma bala e um sorvete. Fala mais alto, pede mais. As crianças tudo rindo. Cansei de ver isso, pessoal. Agora, pede para o Estado, que é Deus. Ai, me dá uma bala do governo. Vinha a bala, o sorvete, vinha tudo. Essas crianças, cansei de ouvir relato ao vivo, não foi historinha de livro, não foi de alguém que me contou, foi pessoas que experimentaram isso e muitas outras coisas. Os seus filhos, deles mesmos, entregavam o papai e a mamãe. E aí, sabe o que eles me falaram, Caio? Um dia eu estava conversando lá, entre muitas outras conversas, imagina, 40 anos, eles falam assim, sabe quem são os piores cristãos que mais perseguem a igreja hoje? Eram os maus crentes de outrora. Viviam com a gente, sabe tudo que a gente faz, onde a gente vive, como a gente se reúne, e eles mesmo entregavam. Jesus disse, o irmão vai entregar? Irmão. Olha bem para o teu irmão do teu lado. Se você me entregar, você vai ver só. Queridos, quem garante que diante de uma pressão, de uma oferta, de uma troca,
de um emprego, de uma comida. Os crentes ficavam dentro das igrejas, cansei de ver isso, cansei, queridos, até descobri alguns que eram. Dentro da reunião da igreja, o pastor estava tendo uma reunião com os principais pastores da nação de Cuba. Só tinha 8, e mais eu e 2 irmãos que eles confiavam, que eles não deixavam ninguém chegar ali naquele lugar. E de repente, aquela reunião de 8 dos principais, na próxima viagem que a gente fez, eles foram chamados pelo governo para serem questionados, julgados, inquiridos, porque tinha sido gravado naquela reunião a nossa conversa com eles. Só tinha pastor fiel ali. Entendeu, Valmir? Em troca, a pessoa que matou a irmã do Alejandro, que era um líder igual o apóstolo Paulo em Cuba, uma jovem santa, uma menina querida, servia a Deus, foi morta a paulada. Eu conheci ela, fui lá no enterro, estava junto com o Zig lá. Pessoal, quem matou ela foi o pastor da equipe, marido dela, e ninguém sabia. Marido, pastor que estava na reunião, sempre. Se eu não guardar o meu coração, sabe-se lá o que acontece quando a gente é apertado. Por isso que nossa relação não pode ser em bases de coreografia evangélica, desculpe, tá? Tem que ser em base de relacionamento espiritual, pessoal. Porque você nunca pode imaginar que quem está sentado aí do teu lado um dia pode entregar você. Eu nunca vou fazer isso. Os discípulos também falaram isso. Será eu? Será eu? Será eu? Quem que imaginou que ia ter um ali que ia entregar? Ele não planejou isso. Ele, não, vai entregar um dia, pode deixar comigo. No momento do sufoco, ele entregou e saiu. Ainda deu um beijo no mestre. Eu não quero esse beijo. Beijou o mestre para levar o reconhecimento dele. Querido, você não sabe o que é a nossa carne produzindo essa temporalidade, sem entendimento do eterno, sem estar em Cristo, é capaz de fazer. Por isso que nós precisamos ter um corpo vivo aqui nesse lugar, onde as pessoas vão ver a gente pelo que Cristo é, não pelo que nós somos. Falhos, limitados, mas determinados a cumprir o propósito. Amém? E eu desafio você, todos nós, a termos essa atitude nesse tempo, que está funilando o negócio. O funil está apertando, tá? Que você permaneça até o fim. Jesus disse que o que perseverar até o fim será salvo. Não pula do barco antes. E etc, etc. Deixa Deus falar contigo. É o momento, queridos. Então eu creio, como alguns pastores, que essa pandemia veio, como outras coisas já vieram e vão vir, para cada vez mais burilar a gente, peneirar. Não para a gente ficar mal, para a gente ficar bem. Deus quer o teu êxito. E ele diz para Josué, ser forte e corajoso, medita nessa palavra e tu serás bem sucedido. Amém? Vamos ficar de pé. Que o Senhor continue falando ao nosso coração para mostrar com discernimento em Cristo o que é eterno, o que vem dele, o que é temporal. Nós que somos temporais, mas temos a eternidade em nós, em Cristo, porque tem gente que tem eternidade sem Cristo. E aí virão fatores, queridos, que não vai ser porque a gente gosta. Tem gente que gosta de você, na verdade, tem gente que gosta de mim, tem gente que me detesta. Tem gente que não gosta de você. Pessoal, e daí? Mas em Cristo nós amamos. Eu vou cada vez mais trazendo a palavra da maneira mais prática que eu puder, resumida em 40 minutos, mas bem assertiva, bem exata, bem perfeita, para a gente não se embolar nesse tempo. Eu não queria, como pastor, um dia olhar aí na frente, ou seja lá o que vai acontecer, e ver alguns de vocês entregando seus irmãos.
Ai, pastor, não fica com medo, fica em Cristo. Amém? Então, querido, é essa hora. Se posiciona. Você é um homem, você é uma mulher valente de Deus. Você é a pessoa que Deus investiu, o filho dele está em ti. Nós já falamos sobre isso. Ele entrou, veio da eternidade como homem entrou. Está aqui dentro. Às vezes eu me assusto, Senhor, o Senhor está aí dentro. Não olha muito para mim não, porque eu acho que eu estou te decepcionando um pouco. Às vezes eu me assusto com pensamentos, com atitudes, nossa, reações. Aí eu volto, Senhor, calma aí. Não, fica tranquilo, porque eu já não me impressiono com mais nada, o Senhor me fala. Eu nem me assusto. Deus de misericórdia, de graça, de amor. Por isso nós vamos tomar ceia. Você está com o teu cálice aí? Eu queria pregar domingo passado e vir hoje para a gente tomar uma ceia profética. Em que sentido? Eu sou dele. De mais nada, nem de ninguém. Não abro mão de quem Cristo é em mim. Eu entendo que eu sou finito, mas quem mora em mim é eterno. E eu conectei a minha vida temporal a uma eternidade com o Senhor. Não importa se o julgamento virá para burilar minhas obras feitas em Cristo, porque isso vai ser para o meu bem. Deus tem o êxito que Ele quer que você tenha agora, Ele tem o êxito que Ele já tem em Cristo para você depois. O pior é você escorregar para o lado, decair da graça, que nem diz Hebreus. Cuidado. É tempo de muito assédio, dentro e fora dos arraiais, para tentar fazer você cair da graça. Não abra mão. Não deixe escoar pelo ralo que Deus botou dentro de você nesse tempo. Então nós vamos tomar ceia agora, queridos, você em casa, nós aqui, com essa perspectiva. Eu sou falho, eu sou limitado. Ai, Senhor, pastor, é que você não me conhece, eu pequei. Claro, eu sei, você não precisa nem me falar. Eu também pequei. Mas o Senhor é advogado. O Senhor, Ele me livra de toda acusação do diabo, de culpa que eu tenho, pelo sangue do Cordeiro. Isso é incrível, pessoal. Te lava no sangue. Nós vamos tomar essa ceia profeticamente agora, em nome de Jesus. Então levanta o teu cálice de onde você está e declare nessa temporada, nessa geração, diga assim: Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, que tem um propósito eterno, que entrou na história dos homens e na minha história e me redimiu e me salvou e me transportou de um império satânico, de um império humano, para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção. A Ele nós damos celebração. É tudo sobre Ele e é tudo sobre Ele em nós. Ele é o Senhor absoluto, não há outro nem ninguém. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio, para sempre, eternamente. Amém e amém. Tome a ceia, queridos, vamos tomar juntos. Continua filmando enquanto a gente espera todo mundo tomar. Como eu te amo, Deus. Obrigado por Deus, o Senhor me buscou lá no Rio. Eu estava lá sem noção, sem propósito, achando que estava com tudo. E o Senhor me salvou, me redimiu, me deu um propósito. Eu posso estar aqui com meus irmãos hoje. Aleluia. Celebrando. Em Cristo nós já temos os melhores tempos. Mas diante de toda a adversidade, nós vamos viver e desfrutar do êxito do eterno que é Deus. Olha para o teu irmão e faça um compromisso com Deus. Não precisa apertar a mão dele, abraçar, não precisa fazer nada. Fala assim: em Cristo nós temos aliança eterna. Fala. E eu não abro mão de você. Se Deus não abre, eu também não abro. Nós somos um nele para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, queridos. Que tenham um excelente dia em nome de Jesus. Não fiquem sem máscara. Não apertem a mão, não abracem. Um dia a gente vai mudar isso. Tá bom?